Com relação a essa primeira questão colocada, né? E também é uma boa pergunta, porque muitos fazem essa pergunta e acho que é quase que a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Se era um sonho, se eu tinha como meta, se eu já pensava em escrever algum livro, né? E a resposta acho que é não. Acho que eu não pensava, acho que eu não tinha um sonho de escrever um livro, acho que eu não estava pensando nisso. Na verdade, eu sempre gostei de contar histórias, né? Principalmente para minhas filhas, para a Débora e para a Isabel, quando elas eram pequenas. E depois, há quase 2 anos atrás, quando tivemos a notícia da chegada da Rebeca, né? Quando a Débora falou que estava grávida, e a gente eu ia ser vô, a Deus iria ser vó, né? Eu pensei então em aproveitar esse momento e deixar uma lembrança para a Rebeca. Bom, a gente não sabia se era a Rebeca ainda, né? Mas deixar uma lembrança para a minha neta ou para o meu neto. E aí o que eu fiz? Aquelas histórias que eu contava para minhas filhas, quando elas eram pequenas, que eram um pouco superfaturadas às vezes, né? Eu dava uma melhorada assim no esquema da história, né? E eu falei, acho que eu vou anotar isso num pedaço de papel, na verdade no Word, né? Acho que eu vou anotar essas histórias para depois a gente poder, a Débora, por exemplo, ler para a Rebeca. Né? A minha intenção era essa. Aí eu comecei a escrever algumas histórias, e aí então eu pensei assim, bom, deixa eu deixar um pouquinho mais estruturado isso daqui. Eu comecei a escrever em forma de conto, e aquilo lá foi tomando corpo. Mesmo assim não estava pensando em livro, não pensava em escrever livro, mas ficou bom. Aí um dia a Isabel estava em casa, não sei qual foi o motivo, e ela e o olho grande dela viu eu escrevendo, ela ficou bem quieta, né? Aí comentou com a Débora, falou, acho que o papai está escrevendo um livro. E daí elas me perguntaram, nem sei se foi no mesmo dia, ou se foi outro dia, e daí eu abri o jogo para elas, porque ninguém sabia ainda, nem a Deus ele sabia. Porque eu escrevi ali, né? Escrevi num momento assim, eu estava tranquilo, de folga, né? E dentre outras coisas que eu já faço, uma coisa para a igreja, uma coisa para o trabalho, né? Então é muito fácil eu escrever em off, né? Aí eu falei para elas, então já que vocês olharam, então, já que vocês descobriram, então vocês vão me ajudar a fazer a correção gramatical e vamos deixar num estilo que a gente pode depois fazer um book, né? Um e-book, alguma coisa caseira. Né? Daí a Débora até pensou em pedir ajuda para o Digão, de dar uma melhorada na estética. Elas pensaram até em colocar foto, ilustrar, foram na época conversar com a minha mãe, para ver se minha mãe arrumava alguma foto. A coisa surgiu desse jeito. E aí quando estava praticamente pronto esse book, né, com esses escritos, eu já tinha dado uma melhorada, inclusive nas histórias, e fui colocando algumas pinceladas de aconselhamento, já aproveitei. Coloquei aconselhamentos, coloquei algumas orientações, reflexões, alguma coisa mais filosófica. Eu fui adaptando. E aí eu achei que ficou bem interessante, né? Achei que ficou bom, tinha ficado bom. E aí eu lembro que nessa época aí foi 1º de janeiro de 2024, do ano passado. Deixa eu ver se a minha memória não está me traindo, né? Mas 1º de janeiro de 2024, a gente ia lá na chácara do Digão. Eles iam passar em casa me buscar. Deus, ele estava com os pais dela. E eu estava sozinho esperando. A Deus, ele já tinha ido para a casa dos pais dela lá, cuidar deles.
E aí eu peguei, entrei no Google e falei, deixa eu mandar para uma editora, ver o que eles acham. 1º de janeiro, de manhã, abri o Google ali, procurei lá a editora, apareceram algumas. Eu peguei a primeira, fui ver como que era, tinha que preencher formulário, meio complicado, eu abandonei. Achei uma outra lá, a editora Viseu. Por acaso é uma cidade lá de Portugal que a gente passou ano passado lá em Viseu. É uma cidadezinha bem pequenininha, no meio do nada. Em todo caso, a editora Viseu do Paraná. E tinha, para entrar em contato com eles, estava escrito assim, mande uma cópia da sua obra aqui para nós no e-mail tal. Uma coisa bem fácil, bem simples, bem direta. Eu fui lá no notebook, liguei o notebook e mandei o e-mail para eles. E não falei para ninguém. Aí passado 5 dias, 7 dias, eu não vou lembrar exatamente, eles mandaram a resposta. E a resposta que eles mandaram foi a seguinte, falou assim, a sua história é tão boa que eu acho que merece outras pessoas lerem também, tomarem conhecimento. Aí eu peguei essa resposta e simplesmente entreguei na mão da Dezile para ela ler. Falei, lê isso aqui para mim. Ela nem sabia que eu tinha escrito. Ela sabia, nessa altura ela já sabia que eu estava escrevendo. Né? Nessa altura ela já sabia que estava escrevendo minhas memórias. Né? Mas eu já entreguei para ela queima-roupa, assim, a resposta da editora já, ela quase caiu das pernas. Né? Daí que eu mandei para minhas filhas. Né? E quis fazer uma surpresa para minha mãe, e a minha mãe faleceu antes de saber que eu tinha escrito o livro, né? E ela faleceu em setembro, não lembro mais, julho, e aí eu ia lançar o livro em setembro, não deu tempo, né? Infelizmente ela não ficou sabendo, mas ela ia se orgulhar muito do filhão dela, né? Mas foi isso, esse que é um pouquinho da resposta, é uma resposta grande, né? Comprida, mas é legal, né? Porque muitas pessoas têm essa curiosidade e com certeza ia se orgulhar muito. E a gente se orgulha por isso, né? Por ler, por você compartilhar um pouquinho da história, por falar também como surgiu, né, essa ideia. Tenho certeza que muitos não sabiam. E agora consegue compartilhar com outras pessoas também sobre isso, tá? Bom, vamos para a segunda. Qual que é a principal diferença entre o primeiro e o segundo livro? Tem pessoas que já leram o primeiro, tem pessoas que não leram ainda e tem pessoas que já leram o primeiro e o segundo. Então, a gente precisa falar um pouquinho aí para eles. Pois é. Bom, hoje nós estamos no lançamento do segundo livro. Então, o foco realmente é o segundo livro. Inclusive, algumas pessoas até me perguntaram, né? Eu não tenho o primeiro livro, como é que compra, né? Tem até um banner aqui do primeiro livro que eu não sei onde ele está. Do seu lado esquerdo. As pessoas, acho que vocês já perceberam onde está, né? Esse banner aqui é do primeiro livro. Então, esse banner esteve aqui há um ano atrás. E a diferença básica na verdade, é o momento da minha vida. O primeiro livro, ele tratou da minha infância. O segundo livro, da minha juventude. Esse é a diferença básica. Ambos são biografia. Eu conto um pouquinho a história da minha vida. Então, era uma vez um menino que nasceu, né? Então, eu conto um pouquinho a história da minha vida. Claro que na minha ótica, algumas pessoas, como por exemplo, até mesmo meu pai, veio comentar alguma coisa comigo e falou, olha, esse aqui não foi o seu tio que fez, foi outra pessoa. Eu falei, agora já era. Agora virou, o outro entrou na cena e o outro ficou famoso agora no lugar do meu tio, né? E outras pessoas falaram comigo, mas eu não penso que essa época era desse jeito. Eu falei, bom, a história é minha, então eu conto do jeito que eu quero, né? Então conte a sua própria história e você vai colocar o mundo do jeito que você acha que é. Então, o momento, a diferença era o momento mesmo, né? De infância, no primeiro livro, e jovem, no segundo livro. O primeiro livro está assim, sucesso
para você ser feliz? Qual que é o caminho do sucesso para você ser feliz? Para você ter, para você ser bem sucedido na sua vida, para você ter prosperidade. E prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ter aquilo que você precisa ter para ser uma boa pessoa. Você ter sucesso é você planejar, chegar até um determinado ponto e conseguir chegar naquele determinado ponto. O seu sucesso não é medido pelo sucesso do outro. O seu sucesso é medido por aquilo que você tem como seu próprio objetivo. Se o meu objetivo é subir 3 degraus e eu consegui subir os 3 degraus, eu obtive sucesso. Se o meu vizinho subiu 10 degraus, eu não vou ficar medindo o meu sucesso pelo sucesso do meu vizinho. Então, eu quero estar melhor hoje do que eu estava ontem, comparando comigo mesmo. Não vou comparar minha vida com outras pessoas, porque aí não é justo comigo mesmo. Então, eu deixo, na verdade, tanto no primeiro livro quanto no segundo, eu deixo pistas, eu deixo pegadas. Então, eu cheguei até um local, até um lugar, eu cheguei até um ponto da minha vida e eu considero que eu cheguei com sucesso. Eu considero que eu cheguei com prosperidade. E eu não estou dizendo no meu livro como é que você vai fazer para ter essa mesma prosperidade, mas eu estou deixando pegadas. Eu estou caminhando na areia e vocês podem seguir os passos para ver onde esses passos estão dando. Mas aí tem que ser uma leitura atentiva e ter uma leitura reflexiva. Voltando no primeiro livro, está dizendo assim para o jovem, para a criança, né, para o adolescente: seja um bom filho. Comece assim, comece sendo um bom filho. Esse é o meu primeiro livro, né? Minha biografia, falando: comece sendo um bom filho, um bom aluno, seja um bom aluno, seja um bom vizinho, seja uma boa pessoa. Esse é o princípio do sucesso. Já nesse segundo livro, eu já estou na época de começar a trabalhar, então ele começa com o meu primeiro emprego. Ele começa eu recebendo o telefonema do escritório me convidando para trabalhar. Eu nem estava interessado nesse assunto de trabalho, né? Vocês vão perceber. Então começa aí nesse ponto. E aí eu vou falar: seja um bom colaborador. Seja uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas. Seja uma pessoa que vai dar o melhor de si. É isso que eu estou colocando nesse segundo livro. Faça alguma coisa que vai servir para contribuir com esse mundo, com a comunidade que a gente vive, com a vizinhança, com os amigos. Faça alguma coisa diferente. Seja diferente. Faça algo a mais. Saia daquela coisa da mesmice. Então é o segundo passo para o sucesso, né? Então a diferença básica é praticamente essa. Interessante. Isso daí já junta também um pouco com a outra pergunta que eu ia fazer, você já até respondeu um pouquinho, que era o que você esperava em relação aos seus leitores, né? Que mensagem que você quer passar. Então, você vai complementar aí pra gente, mas eu acho que você até falou um pouquinho da questão de, pra ler e pra ser uma boa pessoa também. Eu acho que falar sobre o sucesso também, isso que é interessante. Mas fala um pouco da sua mensagem, o que você espera dos seus leitores. Ok. Bom, apesar que na primeira pergunta tinha uma questão inicial que seria um legado. Meu legado, meu humilde legado, meu pequeno legado para minha família. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, abrindo um pouco para a sociedade, é que nunca é demais você aprender alguma coisa nova. Nunca é demais você verificar o segredo do sucesso de alguma pessoa que fez algo que deu certo. Nunca é demais você ter informação. Informação é muito importante. Inclusive,
O primeiro e o segundo livro tem lá uma dica sobre você ter informação. A informação, ela é importante. Parece que não é importante você saber de algumas coisas, ler, estudar, procurar notícias. Parece que isso não é importante, mas a informação é importante. Você usa essa informação mais para frente. Então, o que eu queria que meus leitores pudessem, vamos dizer assim, não aprender comigo no sentido que eu sei mais e vou ensinar algo para alguém, mas não é nesse sentido, de olhar um pouquinho da minha história e aprender consigo próprio, e olhando para a sua própria história e falar assim, puxa, eu tenho uma história, e eu posso aprender também com a minha história, e eu posso revisar os meus sonhos, não importa a idade que eu tenha. Está aqui meu pai, com 78 anos, ele está aqui, tá? Né? Meu pai está presente ainda. 78 anos, ele vai casar. Ó, tá todo mundo convidado, hein? Ele vai casar o mês que vem, quer dizer, nunca é cedo, nunca é tarde para você ter novos sonhos, novos projetos. A idade não é motivo. Se você é bem novo, não tem motivo para você já querer ser alguém no futuro. E se você já de meia idade, ou já está se sentindo velho, ou uma pessoa que já se aposentou, não tem época, não tem idade. Está aqui a Laurice, depois que ela se aposentou, ela entrou, foi fazer faculdade de psicanálise, é isso, Laurice? Ela confirmou que sim, começou a fazer faculdade, quer dizer, nunca é tarde. Tem muita gente aqui com muita história boa, e cada um de vocês tem boas histórias, e aprenda não com o meu livro, aprenda com a sua própria história e transforme a sua própria história no seu próprio legado, e acredite que você pode fazer sim algo melhor e sair daqui hoje e falar assim, eu vou fazer alguma coisa melhor para mim, para a sociedade e para todas as pessoas que eu convivo. Eu vou dar o melhor de mim, eu não vou ser mais um, eu vou ser a pessoa que vai fazer a diferença. Então eu queria colocar essa vontade, esse sal na boca das pessoas, esse combustível, né? E eu mesmo tenho que seguir os exemplos do meu próprio livro, né? Eu também quero fazer mais coisas. Aproveitando essa pergunta, quando você escreveu, você queria atingir algum público específico ou seria para todos? Tá, bom, no primeiro momento lá atrás, né, o meu público era muito pequeno, chamava Rebeca, meu público, né? Era um publiquinho. Mal ela sabe ainda né? A única coisa que ela consegue fazer é olhar para a capa do livro e falar, vovô. Né? Já é um sucesso para mim, né? Agora, depois que isso aí ganhou corpo, eu quis escrever para os jovens, meu público jovem, e para o meu público adulto, sendo que o meu primeiro livro ele é focado para os jovens e para os pais desses jovens, e o meu segundo livro, por enquanto, é para os meus jovens amigos e para todos aqueles que se sentem jovens ainda, porque aquela questão de ser velho está na cabeça e não na idade, né? Então é para um público jovem que ainda tem muito sonho pela frente. Obrigada. E quais foram as principais barreiras que você encontrou quando você começou a escrever o livro, quando você começou ali a entender um pouco mais de qual era esse objetivo para escrever, né? Se você superou os obstáculos facilmente, ou não vou escrever isso, vou pular para outro porque eu não sei como continuar. Fala um pouquinho aí. Bom, barreiras, obstáculos, né, são coisas que estão à nossa frente. Todos nós temos barreiras, todos nós temos obstáculos. Bom, a minha barreira e obstáculo assim, visível para todos é a minha deficiência visual, né? Até mesmo a minha vizinha Carla estava me perguntando alguma coisa, né? Sobre, não exatamente isso, mas e não só ela, mas outras pessoas
principalmente que não me conhece muito bem, tem a curiosidade de perguntar, mas espera lá, como é que você escreve um livro? Né? Eu, graças a Deus, tive a felicidade, né, de, apesar de ter o meu problema com a cegueira, eu tive muita ajuda, não só da minha família, né, da Deuseli principalmente, é claro, das minhas duas filhas, a Débora e a Isabel, agora dos meus genros, o Silas, o Digão, né, mas todas as pessoas que vão entrando na minha vida são pessoas que me ajudam. E dentre essas pessoas, onde eu trabalhava antes, né, uma pessoa do RH, uma pessoa que chama Cleusa, né, ela não está aqui, mas sempre eu lembro dela, e lembro que ela é a responsável, ela me pegou e me levou para o Instituto do Cego. E ela me direcionou, e eu pude fazer treinamento, né, a empresa comprou software para mim, software de leitura de tela do computador, do celular, e eu fui aprendendo a trabalhar com esses sistemas informatizados que hoje me ajudam tanto a fazer meu trabalho do dia a dia, né, quanto também fazer alguma outra coisa que eu quero fazer, no caso, escrever um livro. Então, essa questão que às vezes as pessoas pensam que foi barreira, que foram questões que foram uma barreira, né? Minha deficiência visual, isso não foi barreira. Para mim não é nenhuma barreira. Agora, é claro, né? Tem a questão de você ter disciplina para você escrever. Às vezes eu ficava 8 horas escrevendo, porque você começa a escrever, vem a inspiração, e você não pode parar de escrever, porque se você parar, aquela inspiração parece que amanhã não vem a mesma inspiração. Então às vezes eu ficava 8 horas, eu aproveitei uma época também que a Deuseli ficava muito dando apoio aos pais dela, que agora já são falecidos, né? Mas ela ficava às vezes de sábado, lá de feriado, e às vezes usava esse tempo também, que eu estava em casa sozinho, né? Usava esse tempo para ter a dedicação. Então, de sábado, de noite, em alguns outros horários, então, às vezes de manhãzinha, que eu estava acordando, eu tinha uma ideia, eu tinha que anotar, eu tinha que correr para o computador para anotar, para não esquecer. E porque eu não tinha uma sequência formada já na minha cabeça, assim, né? Então, e mesmo eu conhecendo a história, tem as formas de contar. Então, eu acredito que, para falar assim, barreira, eu não posso colocar nenhum exemplo como barreira. Tem existem as dificuldades onde você precisa ter perseverança de começar um trabalho e terminar. Como está escrito, né, na Bíblia, né? Quem põe a mão no arado não olha para trás e continua à frente, né? Porque muitas pessoas começam alguma coisa, começam a academia, começam um projeto, começam um curso, começam, né? E para no meio. E eu acho que para mim seria essa a principal barreira minha, que eu me esforcei para não parar. E também eu acho que é aquilo que eu poderia deixar de conselho, né? Não parar. Se alguém está interessado em fazer alguma coisa nesse sentido, não para. E ainda eu digo mais, não é difícil. Não é difícil, porque no meu caso, né, eu fui escrevendo e o Word, ele corrige as palavras, corrige a gramática. Eu tenho software de leitura, eu escrevo depois põe um software para ler, ele vai lendo fluentemente. Se tiver algumas coisas que não ficou bem, ele lê errado, a gente consegue arrumar, né? E depois disso, quando vai para a editora, tem toda uma equipe lá que faz todo o trabalho, né? Então assim, não precisamos ter nenhum ponto onde a gente coloque alguma barreira, no meu caso, nesse caso, né? E para qualquer pessoa também. Eu acho que a gente não pode pensar em barreira, eu acho que a gente tem que pensar simplesmente começar e terminar. Acho que é isso. É mais uma questão de disciplina, então. Exatamente. Legal.
E você acha que a escrita ela mudou você como pessoa? Você desenvolveu algo que você não tinha com esse momento que você teve de escrever, de fazer esse processo? Uma pergunta para se pensar, né? Não sei. Mudou. Eu acho que mudar a minha pessoa, mudar o meu jeito, eu acho que não. Mas eu acho que eu mudei no meu segundo livro. Tá? Acho que o livro não fez com que eu mudasse de algum comportamento ou atitude. Acho que não. Pode até ser, mas acho que não. Mas eu acho que eu mudei o segundo livro. Ele ficou mais maduro. Eu acho que talvez eu tenha ficado mais maduro como escritor, né? O primeiro livro é o primeiro. Você não tem experiência, não adianta dizer que tem, porque você não tem experiência. Eu acho que no segundo eu também não sou experiente, porque no segundo um escritor tem 10, 15, 20, 200 livros, né, escritos, né? Eu não tenho essa pretensão, eu tenho a pretensão de deixar um legado, e ele tem começo, tem meio, tem fim. Esse legado ele tem um prazo de validade, né? Não pretendo escrever ficção ou fazer outras coisas assim, por enquanto não. Mas eu acho que eu amadureci no segundo livro e eu acho que eu escrevi melhor, eu acho. É isso. E puxando até o que você falou na questão de escrever livros, você tem a pretensão de escrever mais livros? Ou somente vai ver, provavelmente vai ter um terceiro aí. Então. A gente parou na juventude, né? Quem já leu esse segundo livro, lá na última página, será que eu falo? Ou deixo as pessoas lerem? Todo mundo vai ler a última página hoje. Não, lá na última página, pelo que eu me lembro, eu não estou bem certo agora. Preciso até de ajuda aí, tem uma dica na última página. Tem alguém que consegue? Como que é? Nos encontramos na próxima jornada. Então deixei uma dica, né? Já deixou uma dica aí pra gente. Deixei uma dica, então, continua, né? Tem a continuação, está em desenvolvimento, né? Eu falei para uma pessoa que o terceiro livro estava no forno, ele ficou preocupado porque ele falou, vai queimar então, né? Mas já está, né? Já está em desenvolvimento ainda, não comecei a escrever. Deus me perguntou essa semana, agora ela está ficando esperta, né? E aí, seu terceiro livro? Eu falei, tá estruturado, estou estruturando ainda, né? Porque a hora que começa, gente, é difícil parar, né? Aí tem que ter um momento assim, onde que eu vou estar mais tranquilo, né? Para conseguir ter horas disponíveis para escrever, né? Se eu pegar para escrever, sei lá, 8 horas da noite, eu vou com certeza até 2 horas da manhã. Então assim, eu tenho que estar me policiando para ter esse tempo, né, para começar e depois não parar. E demora, antes que me perguntem, uns 6 meses para fazer, tá? Depois que eu começo a escrever, tá? Ainda estou pensando, estou lá fazendo, colocando uma estrutura, já estou dividindo capítulos, já estou traçando mais ou menos o norte, introduzindo algumas ideias, algumas lembranças. Daí eu vou pegando os pedacinhos, é igual fazer roteiro. Roteiro, quem trabalha com peça de teatro, igual fazer roteiro, né? Você esquematiza, às vezes você faz o roteiro lá da cena 10 e não fez o roteiro da cena 3 ainda, né? Mas eu pretendo pegar firme nisso, não vou terminar esse ano, não estou no plano para fazer esse ano, por vários motivos. Um deles é o financeiro, porque isso custa dinheiro. Livro não é de graça e ninguém vive de vender livro, tá, gente? O livro não se paga, tá? Se alguém quiser entrar na carreira, é por pura hobby, por pura diversão, né? Não é para ficar rico de forma alguma, né? Não procure ficar rico vendendo livro. Eu acho que até esses best-sellers aí são exceções, né?
porque o escritor mediano não consegue viver do próprio livro, né? Mas é mais ou menos isso, Ana. Você até falou, né? Para quem deseja aí escrever, não vai conseguir viver disso. Às vezes no primeiro momento, aí pelo menos não, né? E para essa pessoa que às vezes tem uma vontade de escrever um livro, que tem isso na cabeça, assim como você já teve um dia, você dá alguma dica? Você fala alguma orientação para que consiga escrever esse livro aí futuramente? Tá, bom, eu acho que já nas entrelinhas eu acabei também não respondendo, mas dando umas dicas dessa. Veja, não é porque nós estamos aqui no lançamento de um livro que todo mundo vai sair daqui agora escrevendo o seu próprio livro, né? Mas, se um ou dois sair com a semente plantada na cabeça e quiser escrever, o segredo, eu vou contar esse segredo bem alto, o segredo é simplesmente você começar a escrever. Não precisa começar bonito, não precisa começar perfeito. Se você tem uma história, se você tem um desejo de escrever algo, pode ser poesia, pode ser reflexões da vida, pode ser sua própria biografia, pode ser uma história da sua infância, de uma viagem que você fez, que você queira fantasiar essa viagem baseada em fatos reais, mas transformar isso numa fantasia mais longa do que foi. Eu acho que o difícil é você escrever a primeira frase. Assim que você escreve a primeira frase e você tem essa vontade de contar essa história para alguma pessoa, você começa a escrever e vai fluir. Começa a brotar de dentro de você e você começa a lembrar de coisas que você não lembrava, mesmo que você lembre errado, como foi o meu caso. Mas mesmo assim você põe no papel, no meu caso, põe no Word, né? Mas se a pessoa também quiser escrever no papel e tiver facilidade de escrever, a dificuldade depois é a pessoa conseguir passar depois pro Word, né? Eu aconselharia de escrever direto no Word, né? Tem gente que não tem muita inspiração da frente do computador, né? Gosta de ficar rabiscando, escrevendo no papel. Usa o papel talvez para você ter alguma ideia ou um insight, mas escreve direto no computador, porque se você fizer um manuscrito escrito à mão de fato, né? E der várias páginas de caderno, às vezes você vai digitar isso no Word e dá 50 páginas. E isso não é nada às vezes, né? Não que o volume seja importante, porque, sei lá, para ser um livro pelo menos tem que ter mais que 100 páginas, né? 120, 130, 150, né? E às vezes a gente escreve, a hora que passa isso no Word dá pouquinha coisa. Então vai escrevendo direto no Word e começa, sem pretensão. Não começa querendo escrever um best-seller. Começa querendo escrever suas memórias, sem pretensão nenhuma, sem colocar prazo, sem colocar tempo. Mas se você começar, só peço para você terminar. É isso. Bom, acho que quem tem aí uma ideia já está pensando um pouco melhor sobre isso, né? E qual autor, assim, que você se inspirou, ou que você gosta de ler, que te ajudou aí nessa jornada? Alô, som. Desliga o microfone. Bom, para começar, eu vou contar uma coisinha para você. Tem dificuldade de ler, né? Então, mesmo ouvindo audiobook, não é a mesma coisa que você pegar um livro na mão e ler a hora que você quer, né? Sentado em algum lugar, no consultório médico, esperando, ou ir lá tirar uma tarde para ler alguma coisa, né? Porque quem depende de tecnologia para ler tem que estar num ambiente preparado para isso, né? Então, isso eu considero uma pequena barreira para mim. Então, não tenho grandes autores influentes, embora eu baseei no estilo de
Agora vou poder chocar algumas pessoas. Eu baseei no estilo de escrita da esposa do Daniel Mastral, que escreveu o livro Filho do Fogo. Quem já ouviu falar sabe do que eu estou falando. É um livro muito denso, muito pesado, tem 1000 páginas. São dois livros de 1000 páginas. Muito denso, com uma história muito densa, mas eu peguei o estilo de linguagem dessa Isabela Mastral, né, que foi a pessoa que escreveu o livro do Daniel Mastral. E eu tenho muito o jeitão dela. Se alguém lê o livro e lê o meu livro, está muito parecido o jeito de escrever. Então, não que eu tenha grandes escritores, porque ela também não foi escritora, ela só escreveu esse livro pronto. Mas eu não tenho assim grandes escritores, né, grandes nomes para passar, porque eu não sou um leitor meio assíduo, né? Eu sou leitor da Bíblia e o escritor é o Espírito Santo. Entendi. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo, antes dos nossos leitores aqui falar se tem alguma pergunta, né, fazer alguma questão aí pra gente, qual que é a mensagem mais importante que você gostaria de deixar para eles? Você tá me pondo na parede, né? É o último. É o último. Mensagens, tem muitas, né? Muitas. Eu acho que o livro, principalmente esse segundo livro, está cheio de mensagens, está cheio de reflexões. Mas o que me veio à mente agora, que você falou, né? Não sei se é a melhor mensagem, né? Mas eu acho que a mensagem que até o próprio segundo livro diz entregue o melhor de si. Não seja aquela pessoa que vai fazer o possível. Não seja aquela pessoa que fala, eu vou fazer o possível e o impossível. Não é isso que se espera das pessoas. E particularmente não é isso que eu espero das pessoas. Eu espero que as pessoas façam o melhor de si. Dê o melhor de si. A gente pode, assim, perceber que uma pessoa está fazendo alguma coisa. A gente olha aquela pessoa e você percebe que aquela pessoa não está fazendo aquilo lá de boa vontade. Você percebe que ela está fazendo de má vontade às vezes, né? E mesmo que ela esteja bem alegre, meio sorridente, às vezes ela também não está dando o melhor de si. Então, não importa o que a pessoa vai fazer. Se é uma pessoa que está aqui ouvindo a gente, que está servindo a mesa, que é um garçom, né? Uma garçonete que está servindo a mesa, pode dar o melhor de si para servir uma mesa. Porque não é um serviço diferente do outro, né? Não é um serviço diferente de alguém que está fazendo uma cirurgia num paciente, né? E o médico também tem que dar o melhor de si quando está lá na mesa fazendo uma cirurgia de alguém. Mas nós, quando vamos trabalhar no nosso serviço, na nossa empresa, no nosso empreendimento, no nosso negócio, não importa o que seja, todos nós que vamos fazer alguma atividade, algum trabalho, exercer algum trabalho, a gente pode dar o melhor que nós temos. É isso que eu queria deixar de reflexão. Excelente. Muito obrigada por você ter respondido as perguntas. Obrigado, de nada. E agora a Júlia vai ajudar a gente para passar aqui para os leitores para ver quem que vai fazer uma pergunta, quem que vai ser o corajoso. Tenho certeza que vai ser uma